Roteirista há mais de 20 anos na TV Globo, participou de produtos como Casos e Acasos, SOS Emergência, Cidade dos Homens, A Cara do Pai, nas novelas A Vida da Gente, Sete Vidas e como autor titular de Deus Salve o Rei. Com vocês, Daniel Adjafri. Bem-vindo, Daniel! Olá, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. A apresentação agradece. Muito bem-vindo, Daniel. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado. É muito especial a tua presença aqui para desmistificar tanta coisa, né, para os artistas, né? Esse universo dos bastidores da realização de uma novela sempre encanta, mas ao mesmo tempo cria muitos mitos aí na cabeça dos atores. Então é uma oportunidade muito especial de estar batendo papo com um autor de uma novela de sucesso, ou de várias novelas de sucesso, né? E também com nós, que somos também da área, então a gente tem muita coisa para trocar hoje aqui. Vai ser demais. Bem... Dani, primeira coisa que eu queria te perguntar, como é que foi Casos e Acasos? Foi um produto tão revolucionário lá atrás, né? Eu fiz como ator. Eu não lembrava que você era do corpo dos roteiristas, né? O Fred dirigiu... Não vou lembrar, não, porque foi tanta gente que passou do Casos e Acasos, que mudava o elenco, eram 3 histórias por episódio, enfim. O Casos e Acasos foi o seguinte, tinha alguns filmes na época que tinham essa coisa de histórias se cruzando, né? E aí eu pensei, a gente podia fazer isso com uma série, né? Então pensei de criar algo que tivesse 3 historinhas que elas se cruzassem por alguma razão, ou por personagem, ou por um conflito, alguma coisa assim. Na época, eu fiz o piloto e chamei o Márcio Medin, que trabalhava no Zorra Total. Na época eu estava no Zorra Total. Entrei na Globo, quando entrei na Globo me colocaram no Zorra Total. Enfim, não era nenhuma coisa que tinha muito o meu estilo, mas a gente, roteirista, também é soldado, né? Vai para onde é mandado. E aí eu chamei o Márcio Medin, porque ele tinha feito uma peça infantil, tinha me chamado, então eu digo, vamos fazer junto, mas, enfim, ele já entrou depois que o projeto estava aprovado. E era um negócio muito complicado, era muito difícil de fazer. Nós 2 éramos os roteiristas finais, e tinha uma equipe, né, uma sala de roteiristas com mais 5 roteiristas, se eu não me engano. E é muito complicado, porque era um projeto em que, um tipo de produto em que esse encontro das histórias tem que se dar no mesmo momento cronológico. Não, se uma história se passa em um jantar, as outras 2 tinham que ser à noite também, e na duração daquele jantar. Então, era uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Assim. É muito difícil criar história. Muito difícil mesmo. Poxa, oportunizou para muitos novos atores, assim. Eu acho que isso que foi muito legal, né? Porque veio um formato diferente, oportunizando para quem estava chegando, assim, né? Foi muito especial. Cada episódio era um diretor diferente também, não tinha isso? Sim. Tinha, começou com o Marcos Fetman comandando, né? E aí, mas ele comandava e depois convidava um diretor para cada episódio. Depois ele saiu, enfim, foi para a novela, não sei se foi América depois. Não, foi Caminho das Índias, porque eu estava junto Caminho com das ele, Índias, né? justamente preparando. É engraçado porque eu trabalhava no escritório do Casos e Acasos, acompanhava tudo, mas eu já estava com ele preparando o Caminho das Índias, exatamente. Muito bacana. Nessa época, assim, foi minha primeira experiência. Para mim, foi um choque, porque quando você tem um produto que você cria, que você propõe, tudo muda, né? Você passa a ser aquela pessoa que é consultada para tudo, o nível de responsabilidade é outro. Então, foi um choque. Assim, foi realmente um amadurecimento rápido que eu tive que ter ali para comandar a sala. Eu já era, na verdade, redator final no Zorra Total, mas era um produto muito diferente, né? Completamente diferente. E no Casos e Acasos foi um choque, mas eu ainda estava muito distante nessa época dos diretores, do próprio elenco. Tinham leituras, mas hoje eu faria isso de uma forma mais próxima de todo mundo.
Imagina, naquela época foi um choque você fazer isso, porque você não sabia que você seria o primeiro autor de uma novela medieval, né? Se você naquela época soubesse disso... Não, eu nem imaginava em fazer novela. Não tinha menor, era uma coisa assim muito distante para mim. Eu realmente não tinha... Eu nem sabia se eu queria fazer. Antes da gente entrar em Deus Salve o Rei, eu queria... Assim, você sabe que semana retrasada, eu acho, o Alessandro Marçom estava aqui falando que legal. Ele entrou comigo na Globo. Então, e você começou com ele, não foi? Vocês começaram juntos na oficina de humor, uma coisa assim. Como é que foi esse iniciozinho, cara, da entrada, da tua entrada? Olha, foi em 2000, né? Na verdade, eu sou de Fortaleza. Minha história é meio louca, porque eu fui sou formado em computação, né? E aí trabalhei, e eu fiz engenharia mecânica, larguei, fiz computação. E aí, no final ali dos anos 90, eu comecei a me interessar. A computação já tinha interesse porque tinha parte de criação. Eu criava jogos educativos e tal. Então, eu sempre me interessei pela parte criativa da coisa. No final dos anos 90, eu fiz um curso muito importante em Fortaleza. É um curso de 2 anos de dramaturgia, com professores que iam do Brasil inteiro, vinha professor de Cuba. Isso me deu nesse curso eu comprovei que eu gostava de fazer isso. Comprovei que eu conseguia fazer, tive um outro roteiro de curta ali que foi selecionado no festival, então eu disse, acho que eu consigo fazer isso. E aí saiu o anúncio do concurso da Globo, porque era uma oficina de humor, especificamente de humor, né, que era comandada pelo Mauro Wilson, que é o autor da próxima novela das 7, o Emanuel Jacobina, que fez várias Malhações. De Malhação. Acabei de fazer. E o César Cardoso, que está fora da casa, mas é um roteirista maravilhoso de humor. E aí entrou um monte de gente. Entrou Paula Amaral, que fez no novela das 7, Alessandra Poggi vai fazer a próxima das 6, eu acho. O Alessandro. Nossa, entrou muita gente que foi exatamente crescendo, né? Com o tempo, foi aprendendo e foi ganhando espaço na empresa. Foi engraçado porque 2000 foi um ano de renovação, porque eu também entrei na Globo em janeiro de 2001. Então, assim, era uma fase que eu lembro que a Globo estava renovando, né, a galera. Então, é interessante que entrou muita gente bacana nessa época. Agora, me conta... Vamos falar de Deus Salve o Rei, porque realmente é uma novela que marcou muito. Marcou muito porque assim, era muito inusitado, muito diferente, pegou uma carona no Game of Thrones, né? Mas como é que surgiu essa ideia inicialmente? Foi uma ideia sua, do Fabrício, a Globo fez essa encomenda? De onde que surgiu isso? Essa história é engraçada porque, na verdade, o Fabrício Mamberti teve uma ideia, ele viu alguma homenagem ao Abu Janra, lembrou de Que Rei Sou Eu, aí pensou, podia fazer uma novela também de época, Que Rei Sou Eu não era medieval, né? Era da Revolução Francesa, então é século XVIII. Mas podia fazer uma coisa medieval, e aí ele começou a pensar, contratou um pesquisador para pesquisar histórias antigas, medievais. A ideia era fazer uma novela a partir dessas histórias, desses contos medievais. E aí ele um dia me chamou para conversar. Ele me conhecia assim, meio por alto, porque ele foi diretor-geral de A Vida da Gente. E eu era autor, colaborador da Alicia. Então a gente teve esse contato assim ali nessa novela, né? Mas muito pouco. Encontrei com ele numa festa, uma coisa assim. E aí um dia ele me ligou, eu até me assustei, disse, queria conversar com você. Eu disse, cara, a primeira coisa que eu não quero fazer novela. Aí, não, vamos tomar um café da manhã. E eu disse, tá bom, eu disse, não vou recusar, o cara foi gentil e tal. E aí, até hoje ele brinca, já falou isso várias vezes, várias entrevistas. Ele levou uma série de não. Ele disse, mas vamos... Não quero, não. Mas olha, muito. Aí, no final, ele já estava assim, acho que desistindo. Aí eu disse, vou fazer o seguinte, eu faço uma sinopse, mas tem que ser uma ideia minha. Eu não queria adaptar umas coisas, eu digo, eu vou pensar. Se eu tiver uma ideia que eu acho que tem potencial e tal, a gente apresenta. Ele disse, tá bom, faz o que você quiser. Aí eu fui para casa, comecei a pensar. Na verdade, a minha inspiração foram as histórias medievais que a gente escuta durante a vida toda. Não teve
Muita gente pensa que veio em função do Game of Thrones, mas não veio. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Que eu não via Game of Thrones, entendeu? Não vi ele, acho que não sei se ele via, mas em nenhum momento, eu juro, assim, em nenhum momento a gente pensou, cara, vamos aproveitar, vamos fazer um Game of Thrones de novela. Nunca passou. Para mim, nunca foi essa referência. Eu não assisti. Eu assisti o primeiro e tal, depois não continuei. As histórias, a influência, na verdade, vem mesmo do que a gente viu de medieval, assistiu, Três Mosqueteiros, né? Sei lá, Três Mosqueteiros é um pouco depois. As histórias medievais, filmes, enfim, que a gente já assistia. E aí eu apresentei uma sinopse, a gente conversou, a gente fez um processo bem junto, eu apresentei o primeiro capítulo para ele estava pensando uma coisa mais assim, deu uma visão dele de diretor, eu reescrevi. Aí depois a gente apresentou na época possível de Abreu e tudo começou a andar muito rápido, entendeu? Foi engraçado porque foi uma novela que foi aprovada ali da sinopse, os capítulos começaram a ser aprovados, eu comecei a escrever, foi fluindo bem, tal. E eu assim, estou no susto, que eu disse, não, isso não vai rolar, né? Isso não vai acontecer. Para quem escrever só o argumento ali, né? Só de repente falaram, opa, vamos aproveitar aqui, já vamos aprovar capítulo, vamos botar para frente, né? Foi muito rápido, foi um susto, realmente, porque eu sabia, na verdade, qual é a questão? Não é que eu não quisesse escrever novela. Escrever novela é muito legal, mas é porque eu tinha vindo de 2 novelas e eu sabia que o negócio era muito pesado, entendeu? Eu sabia que o negócio... É sempre difícil as pessoas acreditarem, mas você tem que abdicar de um monte de coisa, assim, família, tempo, é um massacre. Normalmente as pessoas terminam a novela no hospital, entendeu? Então... Horas por dia de trabalho, Dani, por favor, quantas horas por dia de trabalho quando você está escrevendo a novela, está no ar? Cara, pois antes, só para esclarecer para as pessoas, antes de estar no ar é mais tranquilo, porque você faz um planejamento, vai cumprindo ali, pode escrever 3 capítulos por semana, né? Quando está mais folgado 2, às vezes 4, você vai e tal, para um domingo eu vou descansar e tal. Cara, quando a novela está no ar, vira um desespero absoluto, porque é o seguinte, também para todo mundo entender, a novela no ar consome 6 capítulos por semana, ou seja, 6 capítulos são exibidos por semana. Só que é quase impossível você escrever 6 por semana, entendeu? Então, aquela frente que você tinha, você começou com 50 capítulos. Na primeira semana já foram embora 6, na segunda foram embora 12. Então, vai comendo muito rápido, entendeu? Então, se você continuar escrevendo 3 por semana, uma hora você não vai ter capítulo, entendeu? Então, aí você vai ali 3 no começo, depois passa para 4, depois passa para 5 por semana. Aí você não tem mais, depois ficou quase 6, você não tem mais nada. Horário, não, você acorda, eu acordava um pouco assim, começava a trabalhar talvez umas 10 horas, aí terminava 11 da noite, escrevia 12 a 13 horas por dia, todos os dias. Isso que as pessoas não conseguem entender, que são todos os dias. Ah, não, mas tem um domingo que... Não tem. Ah, mas teve aquele... sábado à noite que você... Não tem, entendeu? Assim, você fica torcendo para ninguém morrer na família, você não pode ir para um funeral, você falta todos os aniversários dos amigos, se você fizer aniversário, você não comemora, é um desespero. Você pensa o seguinte, são 5.000 páginas no final que você escreve, né? Deus Salve o Rei tinha 174 capítulos, uma média de 30 páginas, né? Então, fazendo as contas aí, é humanamente insano. O Gilberto Braga tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, novelas, só é possível fazer novela porque a gente faz. Entendeu? Porque se você dissesse assim, vamos fazer isso, então isso é impossível. Se tornou possível porque alguém faz, mas na teoria é impossível. E isso se estende para toda a equipe, né? Isso que é impressionante. Isso, exatamente, o pessoal da cenografia vive dessa mesma forma, da figurino, da direção, né? Os protagonistas. Quando os atores falam que quero ser protagonista de novela, é que eles não conhecem, na verdade, da missa um terço, né? É muito difícil, realmente, né? E eu acho que os protagonistas.
E no caso de Deus Salve o Rei, vocês ainda tiveram um infortúnio ali no início, cara, que foi desesperador, né? A questão do incêndio lá do galpão, do estúdio, queimou muita coisa. Foi uma comoção na Globo. Nunca vou esquecer esse dia, eu estava lá nos módulos de produção e ouvi aquela torre de fumaça subindo ali, e a sensação, as pessoas falando que incendiou todo o estúdio Deus Salve o Rei, aquilo foi uma tristeza para nós que não éramos da novela, imagino para quem era da novela. E foi tão bonito, cara, ver todo mundo no Projac da equipe vestindo uma camisa Deus Salve o Rei, vamos estrear sim no dia tal. Eu falei, cara, os caras vão estrear, eles não vão adiar a estreia. Animal, foi muito bonito mesmo. Aquilo ao mesmo tempo que foi o pior momento da minha vida, que foi exatamente quando o Fabrício me ligou assim, quase chorando, tá queimando tudo, não conseguia falar direito, eu estava em casa e ele às vezes faz umas brincadeiras, então não entendia se ele estava brincando, mas quando eu vi que ele estava chorando, assim, deu um negócio, eu caí sentado, assim, não estava acreditando que isso podia acontecer, nunca passa isso pela cabeça da gente, né? E da mesma forma como isso foi triste, foi muito bonito o encontro que foi feito depois exatamente com as camisas, para celebrar, para comemorar, para fazer um momento ali de união, de vamos seguir adiante. E todos eles, a produção, a direção, eles fizeram um verdadeiro milagre, foi realocar tudo, recriar cenário, foi fantástico, cara. A equipe toda ali de Deus Salve o Rei é um negócio assim, foram verdadeiros heróis. Assim. Agora, só complementando a questão do protagonista, realmente, os protagonistas, cara, eu vou dizer, eles sofrem muito, porque é um trabalho, cara, eles têm que decorar um volume monstruoso de falas, passar o dia gravando, chega em casa às 10 horas da noite, eles têm que decorar para o dia seguinte, é um negócio... Porque no começo, até eles tentam, assim, o cara não gravar 2 dias seguidos, né, ou a 3, porque ele descansar as feições, né, descansar o rosto mesmo. Só que depois de 1 hora, isso também acaba. Gravar é todo dia mesmo, né? Então é um desespero, assim. Agora, o roteirista, ele em relação à direção, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, é pior, entendeu? Porque tinha domingo que eu sabia que a galera estava toda de folga, os diretores, entendeu? E a gente não, mesmo que a gente não estivesse escrevendo, mas a gente tinha que planejar a semana, entendeu? Então eu vou puxar a sardinha para os assistentes de direção aqui também. Então agora também, porque mas não para, né? O processo realmente é muito insano fazer novela, né? É uma loucura. E você... Desculpa aqui, mas interrompi o raciocínio, mas é porque você também tem que assistir também o que está indo para o ar, né? Então não é só fazer, você precisa ver também o que está indo, né? Não, e aquela hora que você para, aqueles 40, 50 minutos, são importantes, entendeu? Qualquer meia hora no seu dia é importante, entendeu? Faz falta. O dia não é suficiente, então você, como diz, você trabalha 12, 13 horas, pode trabalhar 14, assim, entendeu? Qualquer meia hora é fundamental. Você tem que parar, assistir. E tem uma coisa mais louca ainda, que acho que muita gente não sabe, que é o seguinte: você está fechando um capítulo, né? Vamos supor, está fechando o capítulo 50, você está escrevendo 55, né? Porque vai avançando, estou escrevendo 55, mas eles me entregaram agora os 50. E você está assistindo na TV o 30, que está ao ar, entendeu? Então, tem uma hora que você fica assim, meu Deus, não sei, esse fulano conhece essa fulana? Não me lembro, não sei mais. Entendeu? Porque essa informação já circulou nesse núcleo, não circulou no núcleo, isso, né? Exatamente, para não ter um furo. Isso era um horrível, tem que ter uma pessoa muito atenta a isso, porque às vezes as pessoas veem a falha, isso teve uma falha. Mas imagina como controlar isso. É complicadíssimo. Dani e Ale, nós somos uma plataforma de atores. Eu preciso fazer uma pergunta que todo ator vai gostar de querer saber a resposta. Claro. Que um ator, quando você está escrevendo uma novela, um personagem, o que ele faz que te agrada, que você acha maneiro, que você acha bacana, e o que de alguma forma te desagrada, o que é importante que o ator
sei lá, tenha na cabeça para poder ajudar o autor a contar a história, né? Porque o ator, depois que ele pega o personagem para ele se sente muito dono da personagem, mas é um dono compartilhado, né? Qual a visão que você tem sobre o trabalho do ator em cima do texto que você escreve? Tá. Começando pelo o que não deixa a gente muito satisfeito, é quando a gente vê que o ator não está à vontade no papel. Quando ele não fez exatamente o que você falou agora, que é se apropriar do personagem. Quando você nota que há algum tipo de incômodo, ou que ele, sei lá, vai que ele pensou, esse papel é menor do que eu esperava, então vou fazer assim mesmo, sei que não vai adiantar, vou cumprir aqui minha obrigação. E o mais legal é quando você vê o ator aproveitando cada momento, cada palavra, entendeu? É muito importante, cara, que o ator entenda o contexto inteiro, entendeu? Assim, eu acho que o ator ele também tem que ver a novela, não só as participações dele, mas entender aquele universo, entender. Ele pode ter um personagem ali com quem ele nunca vai contracenar, mas ele tem que entender que aquele personagem está na trama, entendeu? Que aquele personagem tem uma influência nos personagens que vão se relacionar com ele. E quando a gente vê assim a dedicação, quando a gente vê um ator que realmente mergulha, que faz aquilo com verdade, é muito gratificante, é muito legal. E aí ele vai, automaticamente as coisas vão crescendo, né? Quando você vê que o cara realmente deu uma vida para aquele personagem, eu vou escrever com mais alegria para aquele personagem que está vivo, né? Entendeu? Que tem um potencial. Você tem que ver que os personagens, quando começam, muita gente não sabe, mas a gente mesmo tem muita noção do tamanho do personagem na trama, entendeu? Assim, e nem sempre é uma questão que quem vai dizer é a audiência. Não, nem sempre é a própria performance dele que a gente diz, poxa, esse cara está indo muito bem, eu vou apostar mais nele, vou fazer mais cenas, eu vou usar mais, entendeu? É a decisão da gente, independente de Ibope, de qualquer coisa. Pode vir também Independente de produtor de elenco, público. Independente. É verdade. Massa. Sim. Muito legal. Os atores, eles têm muitas questões, assim, né? Acho que a gente faz tanto curso, e a gente fica ouvindo umas verdades muito contestáveis, tem essa coisa do pode mexer no texto, não pode mexer no texto, né? Acho que tem um monte de coisinhas aí para se discutir dentro disso, né? Tem. Essa pergunta é muito comum, né? É muito comum o ator perguntar, pode mexer no texto? Tem uma explicação que todos nós, autores, gostamos de dar, que é o seguinte: cada frase, ela foi... A cena, vamos dizer assim, melhor. A cena ela foi pensada por um grupo de pessoas, de escritores, pensado com muito cuidado. Depois foi melhor escrita por um colaborador. Depois, aquela fala veio para mim, veio para o cabeça da novela, que reescrevo ou não, melhoro dentro do possível, não, volta para os colaboradores revisarem e darem opinião. Isso aqui podia melhor, isso aqui não está bom, isso aqui está errado. Volta para mim as observações, eu acato ou não as observações e vai para lá. Então, olha o percurso que essa fala fez. Aí a gente tem que perguntar com calma, qual a chance do ator, na hora, conseguir dar uma fala melhor que aquela? Entendeu? Ou seja, ele pode ter, entendeu? Ele pode ter um insight e vir uma coisa boa. Mas se você abre muito isso, você começa... E tem mais uma coisa, às vezes a fala tem um propósito, tem um detalhe ali que ela vai ser necessária, que esse detalhe vai ser necessário lá na frente. E o ator não tem noção do que vai acontecer ainda, entendeu? Mas ele teve que dizer aquilo, sente naquele sofá azul. Caramba, vou falar, por que eu vou dizer que é azul? Todo mundo está vendo, mas sei lá, tem uma importância porque ele é azul, entendeu? Então, é difícil ele criar uma coisa. O que eu me sinto muito tranquilo é quando você tem atores comediantes, humoristas, entendeu? Aí sim é importante você dar... A gente estava falando, é um clássico.
entendeu? A Tatá tem uma velocidade de raciocínio absurdo, tem uma noção de timing fantástico e aproveita a cena muito bem, entendeu? Mas eu estou falando de um craque, entendeu? Disso. Então, é claro que eu ficava muito à vontade dela falar o que quisesse. Falei para ela, disse, Tatá, faz o que você quiser, porque isso aqui é um caminho para você seguir, mas eu sei que você faz humor melhor do que eu, entendeu? Então, claro, não vou desperdiçar isso. Por que eu vou proibir uma coisa que eu sei que vai melhorar? Entendeu? Aí você tem que ter realmente a confiança no ator, entendeu? Assim, é difícil você dizer que qualquer ator que vai fazer uma mudança vai melhorar. Não, pode ser que piore, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Olha, eu queria contar uma coisa para vocês. Eu trabalhei com o Rominho, com o Rômulo Estrela. Em 2012, a gente fez nossa primeira novela na Record. Ele tinha um contrato razoável. Terminou essa novela, eu voltei para o teatro, ele ainda ficou lá. Aí ele fez mais uma novela, Vitória, que eu fiz com ele, se não me engano, e aí ofereceram uma renovação de contrato para ele por 6 anos. E aí ele falou não para a Record. E no momento assim, que estava todo mundo fudido, sem dinheiro. Falei, Rominho, você tá louco? A gente jogava bola junto. Falei, como é que você disse não, mano? Um contrato bom, 6 anos, mano, para você ficar de boa, você tá querendo ser pai, não sei o que. Ele falou, mano, eu acredito muito em mim, cara. Eu acho que eu vou conseguir coisas melhores. Eu preciso ir para a Globo, não sei o que e tal. Bom, passou um tempo, muito pouco tempo. Na sequência, ele começou a fazer as participações, mas a consagração do Rominho foi na sua novela. E aí eu te pergunto, o que te faz olhar para um ator e entender que ele vai contar essa história bem? Assim, porque não se trata só de perfil, não é só a cor do olho, do cabelo, a altura e a cor da pele. O que é perfil para você? O que te ajuda a entender que aquele ator vai emplacar o teu personagem? Olha, no caso do Rômulo, eu vou até dar o mérito do Fabrício, porque, na verdade, era outro ator que ia fazer uma questão, um problema, e foi substituído, e o Fabrício me ligou e disse, cara, eu disse assim, eu acho que o Rômulo tem garra, tem potencial para assumir o protagonismo. Eu tinha feito uma leitura com o Rômulo, leitura de mesa, de capítulos, ele ia ser o irmão da Amália, e aí eu disse, cara, ele foi legal, foi muito bem na leitura, o cara tem um porte, o cara tem... se você acredita, vamos embora. Então eu comprei a ideia e ele foi super bem, um cara dedicadíssimo, entendeu? Dedicadíssimo, estudioso. Muito dedicado, para dar o sangue mesmo. Agora, o ator, ou a atriz, a gente primeiro vê o trabalho dele, né, em outros produtos, você já tem ali um indício forte. Eu ainda acho difícil, às vezes, olhar para aquele ator e conectar com o personagem que vai ser, entendeu? Assim, isso aí realmente você vai se acostumando, não é um negócio... Até porque na novela, né, acho que talvez muita gente não saiba, você não começa escrevendo para um ator porque você simplesmente não sabe quando a novela irá ao ar e quem vai estar ocupado na época. Então, não existe essa conta, entendeu? Você diz, essa história vai ser para o Fagundes. Eu estou escrevendo Fagundes. Você chega daqui até você escrever, ser aprovado, terminar as que estão no ar. Fagundes pode estar nem na empresa, entendeu? Está em outra novela, começando outra. Então, não rola isso. Rola você tem a sua imagem. Então, na hora que aquele ator ou atriz são escalados, você diz, ok, esse é o meu personagem, a cara dele é esse, ele ganha uma cara, né? E aí isso muda muito, isso pode mudar bastante. Assim. No caso de Deus Salve o Rei, quando foram duas escalações que deram uma mexida, assim, que foi o Nanini, né? Quando disseram, tem um potencial, tem uma possibilidade do pai da Catarina ser o Nanini. Eu disse, caraca, o Nanini, eu fiquei chocado, assim, porque lá no começo o papel era menor, o papel, não, aqui vai ter um rei, vai ter um aqui de lado, mas o quem está aqui, quando entra o Naninho, você diz, não, tem que fazer alguma coisa, né? Não é agora, isso muda completamente a perspectiva do personagem. E aí eu
eu me dediquei, escrevi com muito carinho as cenas, e ele também foi muito bem. E o outro foi a própria Tatá, porque tinha ali uma atriz que era para ser uma atriz de humor, claro, era uma coisa de humor, só que de repente vem a Tata Werneck, que é a melhor de todas, né? Então é como se você tivesse assim, cara, estou atrás de um motorista para mim. Cara, escolhemos o Ayrton Senna. Você disse, pô, não esperava tanto, entendeu? Quando a Tatá entrou, eu disse, cara, temos a Tatá, para tudo, vamos, entendeu? A gente tem um filão aqui, a gente tem um núcleo aqui que é o núcleo Tatá, né? Que, inclusive, veio com um ator que eu já gostava muito, que correspondeu demais, que é o Johnny Massaro. Ele é O maravilhoso. Johnny Massaro, eu acho um gênio, um cara que domina humor e drama. Cara, o cara vai de um para o outro, assim, é um dom específico. Poucos atores têm isso, não é demérito não ter, porque você pode ser um puta ator de drama, um gênio da comédia, e ele consegue ir dali de um para o outro assim, cara. Ele é genial. É assustador, o Johnny. Assustador. E aí, quando Tatá ficou maravilhoso, né? Aí não tinha... E você teve atores que te deram trabalho? Não precisa falar o nome, tá? Mas você teve atores que te deram trabalho? Não, cara, não teve nada que... Foi todo mundo muito dedicado, não teve nada que... Porque todo autor de novela tem uma história de um ator que liga para pedir, para mudar a fala, para mudar o personagem. Você já deve ter ouvido esses papos, né? Já ouvi. Olha, não teve, sinceramente, comigo, eu poderia dizer sem citar o nome, claro, mas comigo não teve. Eu acho que isso ficou ali no nível da direção. Se teve algum problema, entendeu? Acho que ficou ali com o Fabrício. Eu acho que ele tinha uma habilidade muito boa também de lidar com o elenco de uma forma carinhosa. Então, acho que as coisas, se é que alguma coisa surgiu ali, né? Surgiu e morreu ali mesmo no set. Mas a gente sabe, né, Dani, que em algumas novelas até mais antigas, que tinham atores que, de tanto mudar o texto, o autor começou a implicar com o personagem e matar o personagem, ou colocar o personagem em situações constrangedoras como vingança, não é? É ótimo. Eu queria ter passado por isso, porque é muito divertido. Infelizmente não aconteceu. Eu ia adorar. A ideia é ótima essa, botar em situações. Dani, você acha importante? Vocês, aliás, a Lê também, enquanto diretor, o Alê, bom, muito meu amigo, já trabalhei sendo assistente do Alê, né, em 2 novelas, então conheço bem a linha de trabalho dele, sei que ele defende isso. Você, enquanto autor, você acha importante também o ator se dedicar a entender o que se trata de um arco dramático, o que se trata de uma jornada do herói? E esse tipo de conhecimento, de informação, não auxilia, eventualmente? Olha, auxilia muito, né? A gente até falou um pouquinho antes disso, porque ele tem que entender onde é que ele está inserido, né? Qual é o contexto inteiro, né? Porque se você pega só um pedaço, você pega um episódio, vai ler as suas cenas, você está só falando das falas, você não está fazendo parte de um todo, de um processo. Então, é fundamental. Já existia um outro produto, não vou falar qual, era uma série que a atriz chegou e tinha que fazer uma cena com um ator, com outro personagem. E ela tinha que ser carinhosa, ser compreensiva, dar um apoio. E ela fez meio que flertando com o cara, entendeu? Não tinha nada a ver. Assim, essa pessoa não leu 3 partes anteriores, que não havia nenhum tipo de tensão sexual entre eles, não era essa a intenção, não era o caso. Mas quando ela viu aquelas palavras, ela deduziu que ali ela deveria estar flertando. Ou seja, tem que entender melhor, tem que entender o arco para você. O arco do personagem é muito importante, porque é claro que no começo da novela ele não sabe exatamente o arco, a novela está sendo escrita ainda, né? Mas ele tem que mergulhar de um jeito
o arco dele pode ser menor, maior, mas não importa, ele tem que entrar com a mesma vontade, né? A gente tem um problema no Brasil, assim, eu acho que é realmente um problema, todo mundo, não sei, isso vale para diretores, isso vale para elenco, isso vale para cenografia, isso vale, que é entender o texto. Eu acho que isso, cada vez mais, a gente tem essa necessidade da pessoa olhar o texto e entender o que é. Porque ali tem um conceito, entendeu? Então, eu estou trabalhando um conceito e a parte musical outra, o elenco, aquele ator, atriz outro, o diretor, vai ficar tudo errado, né? Todo mundo tem que estar no mesmo conceito. Às vezes, por exemplo, isso fica mais claro, só para dar um exemplo bem claro, às vezes no tom de humor, entendeu? Eu trabalhei muito com humor, trabalho ainda. Então, às vezes você quer fazer um tipo de humor um pouquinho mais elegante, e o cara acha que para fazer graça tem que escrachar, entendeu? Então, eu estou querendo fazer um tipo de série com humor um pouquinho mais, um nível acima, e o cara está fazendo 3 níveis abaixo, assim. Alguma coisa vai sair ruim ali, né? É a performance acima da compreensão do texto e do conceito do projeto, né? O cara quer performar, e isso vale para todos, eu entendi o que você quis dizer. Deixa eu compartilhar um vídeo aqui, que é justamente, a gente, no OPA, a gente coloca no ar sempre umas dicas de interpretação e tal, e coincidentemente o tema de hoje vem exatamente a calhar com o que você está falando agora, Daniel. Eu tenho certeza que vocês, atores, já passaram pela situação de terminar um ensaio e ouvir o colega falando, olha, a sua cena veio chegou num... E aí faltou para poder levar a cena, pra... Entendeu? Não, gente, eu não entendi, ninguém entendeu, esse é papo de maluco. Isso chama-se falta de vocabulário dramatúrgico. Para a gente se orientar na forma de interpretar, a gente precisa de uma comunicação clara e bidirecional entre ator e diretor. E para isso a gente precisa de um vocabulário preciso, sintético, objetivo, porque de abstrato já basta a nossa arte, né? E normalmente isso é reflexo de pouca leitura. Infelizmente estamos ficando preguiçosos no hábito da leitura. E, de certa maneira, as redes sociais têm responsabilidade sobre isso. Cabe a nós esse exercício diário da sobrevivência intelectual. Leiam muito, de preferência literatura de qualidade, mas serve até bula de remédio, mas leiam. Só assim você vai enriquecer a sua habilidade comunicativa. Olha, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Isso nossa, muito bom. Gostei muito. Eu acho, assino 10 vezes embaixo do que você falou, porque a gente está vivendo perfeito, é exatamente isso. Ou seja, as pessoas estão numa urgência de fazer coisas mais rapidamente, as pessoas não param para absorver uma leitura, para absorver uma peça de teatro. Ou seja, as pessoas parecem que agora o tempo das coisas se transformou no tempo de um meme, né? Parece que é o tempo máximo que a pessoa se concentra, mas é muito fundamental mesmo, é importantíssimo que o ator, a atriz leiam peças de teatro. Isso é muito bom, ler peças de teatro contemporâneas, principalmente, entendeu? É importante ler Shakespeare, ler Chekhov, mas assim, ler uma coisa contemporânea, entender o que é que está sendo feito hoje, se manter atualizado. Acho fundamental, cara, assim, muito, porque tem um engano muito, inclusive para o roteirista. Isso aí, vou só um parênteses. Eu já dei aula em faculdade de roteiro, faculdade de cinema. Eu sempre dizia isso. Tem gente que assiste muita série e diz, ok, eu assisto muita série, então eu sei escrever série. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada uma coisa. Então, é completamente diferente. Então, a mesma coisa. O ator, ele tem que estudar, ele tem que se aprofundar, ele tem que estudar o seu ofício, né? E a leitura é, para mim, importantíssimo. Faz falta. A gente nota que às vezes faz falta. Dani, e vocês, enquanto autores, também estão sempre se atualizando? Também estão mergulhados nas redes sociais, tentando aprender também, né? Porque está tudo mudando tão rapidamente, né? Como contar uma história em 15 segundos, né? Porque são os stories, né?
Como é que você, de alguma maneira, se atualiza? Você tem essa preocupação em se atualizar para tentar trazer uma novidade, alguma coisa que pegue essa galera que recebe informação de um jeito diferente do que recebia antes? Cara, tenho. Eu estou sempre tentando ver o que está saindo de livro, de literatura sobre roteiro. A gente tem muito pouco. Eu tenho até pensado em escrever algumas coisas. Por acaso, esse ano, época de pandemia, que as coisas estavam meio paradas, eu tentei aprender outra coisa, que foi escrever literatura. Então, eu publiquei um livro, né, chama Mulher de Silicone. E, para mim, foi um processo enorme de aprendizagem, entendeu? Porque o roteirista não é um escritor de ficção, assim, de literatura, né? É completamente diferente. Então, eu me vi sentando para escrever um livro e sendo totalmente inexperiente. Entendeu? Fiz cursos, fui desde o zero, submeti o texto para revisão para leitura crítica, que chama, e aprendi. E tudo que eu aprendi também está sendo útil na parte de roteiro, entendeu? Eu acho que isso tudo... E mais, assim, eu sou muito, muito curioso. Então, comecei, durante a pandemia, eu comecei a tentar aprender outras coisas, despertei para outras coisas. Então, eu comecei a pesquisar sobre criatividade, que é uma coisa que me interessa muito, que é a pergunta que todo mundo faz para o roteirista, que é de onde vêm as ideias? Ninguém consegue responder essa pergunta de uma forma correta, né? Todo mundo vem assim da vida, vem não sei de quê. Eu disse, não, tem que ter uma lógica isso. Eu comecei muito a estudar a teoria de pensamento. E hoje estou fazendo à distância um curso de neurociência e comportamento na PUC do Rio Grande do Sul, para entender melhor essas questões, entendeu? Por que a gente pensa assim? Por que o cara tem um monte de ideia e o outro não tem nenhum? Por que essa ideia aparece quando eu estou tomando banho? E aí criei um curso, aí vem, quando eu digo uma coisa, vai aprender. Vou aprender a fazer um curso na internet. Aí criei um curso sobre criatividade, está na Udemy, né? Udemy, escreve. É tipo um masterclass, em 2 horas e pouco, custa R$30. Que demais! Que demais! Sobre essa coisa, como é que existe um processo criativo? Como é que ele funciona? Como é que você chega a uma ideia? Entendeu? Como é que essa ideia, como é que você bloqueia? Porque, cara, assim, lendo livros de teóricos, entendeu? De pensadores que se debruçaram sobre isso. E, assim, aprendi muita coisa. Entendeu? Não diretamente. Eu acho assim, para mim, isso funciona para mim. Eu gosto de aprender essas coisas que estão, entre aspas, de fora e podem contribuir para a criação de ficção, entendeu? Eu não sou aquele roteirista que fica estudando a fundo o roteiro, os novos termos técnicos que agora existem no roteiro. Isso aqui, não sei. Eu acho que isso, a partir de um ponto, isso começa a ficar esquemático demais. Entendeu? Aqui a página tanto, virada, aqui tem que ter não sei o quê, o antagonista tem que ter não sei o quê, o segundo antagonista. Aí eu disse, cara, tá ficando chato isso. Então eu gosto de entender o que é que está em torno da vida que pode ser útil na criação de uma história. Demais. Muito legal. Deixa eu perguntar um pouquinho de futuro. Vamos falar um pouco de futuro, Daniel. E eu não digo nem assim do seu futuro, nem do meu, nem dos atores, porque, na verdade, ninguém sabe, né? A gente está passando por uma mudança no modelo de negócios muito louca, muito intensa, e que coincidiu com uma pandemia. E outro dia alguém falou comigo, imagina se essa pandemia tivesse acontecido 30 anos atrás, né? No meio da década de 80, né? Onde você não tinha celular, não tinha internet, você só tinha televisão aberta, né? Imagina que desespero seria você ficar em lockdown quase um ano assistindo sua TV aberta, né? É difícil a gente comparar épocas assim tão distantes, né? Mas acabou que assim a gente teve uma mudança muito radical do modelo de negócios, né? E dessa chegada simultânea, né? De internet, Instagram e tal. Me dá a impressão de que quem vai sobreviver disso tudo é o criador, né? É o autor. Esse é o cara que vai ditar as regras hoje, né?
E talvez não como a gente vinha fazendo com novelas ou com a narrativa tradicional, mas é uma outra narrativa. Você tem se preparado para isso, além de pensar na criatividade, como você falou, que você está, né, com um curso de criatividade, mas você tá com esses canais abertos, tentando entender que vem uma nova geração aí consumindo coisas muito diferentes, entende? Para mim foi muito disruptivo quando eu vi, eu vou até contar assim, há uns 2, 3 anos atrás, eu vi aquele clipe do Tranquilo e Favorável, né? Aquilo para mim foi muito marcante, porque eu vi uma coisa ali de 80 milhões de visualizações numa gravação numa praia feia, num tempo nublado, com uma pessoa cantando uma música horrorosa, rolando na areia. Era uma coisa, para mim, tão sem critério, mas para mim falou assim, peraí, tem uma mudança acontecendo aí, tem uma mudança, como que as pessoas estão usufruindo de conteúdo. E a gente não pode continuar fazendo conteúdo como a gente fazia antigamente. Então, naquele momento eu falei, Alexandre, não adianta você se desesperar como diretor e falar, então eu não quero mais brincar, né? Da mesma maneira que os atores não podem hoje desesperar e falar só querem atores com muito seguidor, né? A gente não pode brigar contra a realidade. Existem segmentos que estão crescendo, existem alguns segmentos para ator com muito seguidor e outros para atores mesmo, né? Com qualidade artística, né? Sei lá, eu estou elucubrando aqui, mas o futuro é cheio de ramificações, né, Daniel? Você está se preparando para isso? Cara, acho que sim. Na verdade, o momento, tudo que você falou aí, para mim, soa como um sentimento que eu acho que todos nós temos, que é a aflição. Estamos todos aflitos, sem entender exatamente como é essa mudança. Entendeu? Assim, é exatamente no que ela vai resultar, né? Ou seja, há uma coisa muito positiva, que é a quantidade de players, né? de Netflix, Amazon, HBO. Então, está se produzindo muito. Isso é bom para todos nós, é bom para diretores, é bom para roteiristas, é bom para atores, atrizes. Isso é bom para todo mundo, porque tem muita coisa. Agora, as novas, eu acho importantíssimo a gente tentar criar novos produtos que sejam de qualidade, que possam ser consumidos de outras maneiras que não sejam tão tradicionais. Eu tenho um exemplo que eu acho, todo mundo acha maravilhoso, que é o Porta dos Fundos. Por quê? Porque o Porta dos Fundos é um grupo de amigos que resolveu. Tudo bem, eles já partiram talvez de um dinheiro, de uma grana que eles tinham, não sei como funciona, mas que é engraçado, curiosidade, o Fábio Pochá foi o chefe dele no Zorra Total. Olha que coisa engraçada aí, né? Ele era roteirista lá, é verdade. Ele começou lá no Zorra Total. Ele é um cara extremamente talentoso, merece tudo que aconteceu com ele. Mas, então, essas pessoas pegaram um sofá de casa, praticamente, não pegaram dinheiro público, e eu não sou nada contra, pelo contrário, acho que tem que ter cada vez mais renúncia fiscal, dinheiro público incentivando a cultura, mas, por acaso, eles criaram um modelo com episódios de 3 minutos, né? Se passado numa cama de casal, numa mesa de jantar, uma locação única, 2 atores, às vezes 3, e conseguiram milhões de visualizações, né? Foram um sucesso, foram vendidos, né? Para, não sei se é Fox, quem foi que comprou. Foi para a Fox. É um modelo de negócios impressionante. Isso ele já tem... Quanto é que ele tem? Ele tem uns 8 anos que já existe, eu acho. Então, olha só, há 8 anos, os caras tiveram a visão de dizer, cara, eu vou fazer um tipo de humor. Isso também é importante, o conteúdo é importante. Eles fizeram um tipo de humor extremamente antenado com humor. Eu não vou nem chamar de politicamente correto, vou dizer que não é politicamente incorreto, né? Ele audacioso. É audacioso, tá? Não é careta. Ao mesmo tempo que eu digo, respeita ali certas questões que hoje em dia estão mais respeitadas, até porque eles batem bastante nisso,
Cara, então deixaram de fazer aquele humor antigo, né, mais preconceituoso. Os caras criaram um conteúdo de humor novo e criaram uma forma de fazer e uma forma de transmitir, de veicular. Então, eu acho esse modelo... Ou seja, o que é que impede hoje de duas atrizes pegarem uma câmera de celular, que a gente sabe que hoje gravam em 4K e tal, e chamar um amigo que tem, sabe, ajeitar a luz, né? Editar. Eu estava, até pouco tempo, parei um pouco, eu estava fazendo uns vídeos sobre séries e tal, no meu canal no YouTube. Tem uns vídeos lá bem interessantes sobre séries, sobre sala de roteirista, sobre sinopse. E eu mesmo edito, aprendi, peguei um programa e comecei a editar e tal, já tinha um pouquinho de noção e fica bacana, entendeu? Assim, então, você pode fazer isso de uma forma barata hoje em dia. É claro que no começo vai ser mais difícil e tal, depois você vai conseguir contratar, ter um figurino melhor, um cenário melhor. Mas isso, para mim, foi a grande revolução, foi essa. E eu, assim como eles fizeram isso, outras pessoas amanhã vão fazer outra coisa. O único elemento que se mantém é a qualidade, né? Que esse não pode ser derrubado, é a qualidade. Ou seja, o texto deles é inteligente, entendeu? Ou seja, não adianta o cara ter... Até adianta, porque tem esses youtubers que fazem umas coisas meio que eu nem conheço, não posso falar, as coisas meio idiotas e tem público. Mas no que eu acredito e o que eu estudo e ódio e gostaria de... Não posso fazer porque eu tenho um contrato com a Globo. Eu não posso exatamente, nesse momento, fazer nada que não seja do teatro, literatura, seja audiovisual, eu não posso fazer por contrato, não posso fazer fora. Mas eu acho que é um momento muito empolgante, muito vibrante. Você pode fazer qualquer coisa, podcast. O cara faz o podcast, liga uma câmera e também já virou o YouTube. De tudo. Multiplataforma, né? Essa coisa anos, toda. E não é à toa. O cara não tinha um microfone. Se o cara quisesse fazer um negócio, ele não tinha um microfone que prestasse, entendeu? Hoje em dia, imagina, tem e não é à toa, seguindo esse raciocínio, Daniel, que hoje a plataforma OPA, que está, né, viabilizando esse encontro, está dando início justamente à realização do que se chama lá fora de prova de conceito, né? Proof of Concept, que é um antigo demo, né? Então, a plataforma hoje procura os atores de dentro da plataforma, é claro, aproxima de autores, roteiristas, e com a nossa visão de direção, a gente tem realizado esse tipo de experiência audiovisual para entregar para o mercado e ver como é que o mercado reage a esses testes, digamos assim, né? Eu acho que isso é um caminho muito, muito bacana para vários grupos, várias produtoras, várias agências começarem a seguir, né? Você apresentar ao mercado provas de conceito, né? Acho isso bem bacana, cara, bem bacana. Porque tudo é muito coerente, de certa forma. Como a tecnologia está bem mais barata e você tem acesso a... Como falei, antigamente você não tinha como ter uma câmera, um microfone, uma luz. Hoje em dia, até com ring light, você ilumina as coisas. Como você já tem isso à disposição, é mais provável que um exibidor, um player, não se contente em ver um pedaço de papel, ou ver uma fotografia, ou ver um vídeo do ator falando para a lente, entendeu? Ou seja, já é possível fazer uma apresentação muito bacana, entendeu? Você está falando, fazer uma apresentação que mostre mais o potencial. Era muito difícil, voltando um pouco à novela, avaliar um ou outro ator que me passava. Eu e o Fabrício, a gente discutia o elenco junto, né? A escalação junto. A gente sempre fez tudo com os dois de acordo. E aí eles me mandavam um vídeo, aí era aquele ator, atriz dizendo monólogo, entendeu? Cara, é dificílimo avaliar, entendeu? Porque não vai falar monólogo nenhum na novela. Claro que você entende ali, percebe umas coisas, é o que você tem. Mas, ou então ele falando, fingindo que tem uma pessoa ali, eu disse, cara, mas não está nem contracenando, como é difícil julgar. Só que hoje, como você está falando, você pode fazer um vídeo de relativa qualidade
com 2 atores e um texto legal, esperto, e os caras contracenando e tal, e aquilo virar uma apresentação. Porque a tecnologia proporcionou isso, entendeu? Então, o pessoal fala que eu não participo de pitching, né? Porque eu sou contratado da Globo, mas quem vai apresentar pitching para produtoras, o cara já leva as cenas gravadas, entendeu? Antigamente era um pedaço de papel, era sinopse, argumento, né? Um projeto gráfico, personagem. Oi? Um projeto gráfico, né? Alguma coisa projeto que desse gráfico, umas imagens, uma foto de uma fazenda, o cara, um prédio, o cara ficava vendo aquilo que agora o cara mostra o trecho, né? Então é isso, a tecnologia, para o bem ou para o mal, agora ela te exige mais, né? Que bom. É isso aí. Eu queria fechar, Daniel, só compartilhando com a galera aqui da live. Ai, meu Deus do céu, cadê aqui? Sumiu. Aqui. A gente está colocando no ar depois, as arenas todas, elas vão parar no Opa Play, tá? Então, Alessandro Masson aqui. Tudo que a gente tem feito, inclusive o que está sendo feito hoje, está sendo gravado e colocando à disposição aqui do pessoal para assistir depois, tá? E lembrando que já tem disponível no Opa Store uma série de produtos para que os atores tenham ferramentas para se lançar no mercado, e principalmente self-tape, porque está sendo pedido toda hora hoje self-tape, e é importante saberem onde conseguir apoio para realizar um bom self-tape na hora que o mercado pedir. Maravilha. Dani, 1 hora passou voando, queridão. Muito obrigado. Foi rápido mesmo. Genial. Passou voando. Dani. Obrigado pela sua atenção e generosidade em compartilhar a tua experiência, teu ponto de vista. Não, eu que agradeço. O papo foi muito legal. Que bom. Vocês prepararam boas perguntas, o tema foi muito legal. Espero que todo mundo tenha curtido. Eu adoramos bastante. Adoramos. Dani, obrigado. Boa sorte para você, queridão. Que estejamos juntos, de repente, num projeto no futuro, quem sabe. Sim. Né? Tomara. Quem sabe. Tomara. Valeu, pessoal. Um abraço grande, pessoal. Boa noite a beijo, todos. obrigado a todos que assistiram a Arena. Um beijo grande, até a próxima. Quarta-feira que vem temos mais. Beijão. Tchau, tchau. Valeu, beijos.